Fala pessoal, beleza com vocês? Professor Rafael Neves aqui na área, novamente para a gente poder falar sobre a parte de mecânica, certo? E o que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje vai ser basicamente a segunda parte da dinâmica, né? Então a gente, se vocês lembrarem, né, nós tínhamos lá antes, lá no início do curso, que nós falamos lá em Física 1, né, que nós estudaríamos tanto em Física 1 quanto Física 2 o que nós chamamos de o movimento dos corpos. E aí o movimento dos corpos a gente trabalha com a mecânica, né? E a mecânica, na verdade, ela é dividida em duas, né? Em dois tipos de estudo que a gente já trabalhou e está trabalhando, né? O primeiro tipo de estudo é a cinemática, né? A cinemática estuda o movimento em si. Então, é a parte onde a gente trabalhava lá com as equações dos movimentos, de velocidade, de espaço, de aceleração. Então, se o movimento era uniformemente variado, né? Se a gente utilizava uma função do primeiro grau, do segundo, se era S igual a S0 mais VT, ou S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, por exemplo, né? Enfim, isso era tudo dentro da cinemática. E a segunda parte que está relacionada com a causa dos movimentos, que é o que nós chamamos de dinâmica, né? Então, a cinemática ela estuda o movimento em si. Então, por exemplo, se eu tinha a função horária de um carro, eu sabia qual era a posição dele para qualquer instante de tempo. Então, era o estudo do movimento em si. Eu não queria saber como que aquele carro saiu do repouso e começou a ganhar aquele movimento que a gente estava analisando, certo? Então, o movimento em si, a gente viu na cinemática. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com as leis de Newton, certo? As três leis de Newton, a primeira, segunda e terceira lei de Newton, a gente começou a entrar no que a gente chama de princípios da dinâmica, certo? Então, a primeira lei de Newton falava para a gente da lei da inércia, né? O corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a força resultante sobre ele for nula, né? A segunda lei de Newton, que fala para a gente que a força resultante sobre um corpo é o produto da sua massa pela aceleração que esse corpo adquire, correto? E a terceira lei de Newton, que falava para a gente que para toda uma força de ação, né, existe uma força de reação com a mesma direção, porém sentidos contrários e aplicados em corpos distintos, né? Então, se a gente lembrar lá na terceira lei, né? Então o que a gente tinha, né? Se eu tinha lá uma maçã, certo? A gente tinha essa maçã próxima à superfície da Terra, né? Imagina aqui a Terra, nós tínhamos lá na maçã a força-peso, né? Força-peso, são sobre a maçã, né, da Terra, é a força-peso, né, no sentido vertical para baixo, e a reação, né, que a gente poderia chamar aqui de menos P, na mesma direção, só que o sentido contrário no centro da Terra, né, que é a força que a maçã puxava a Terra para cima. Por que a Terra não acelera? Porque a massa da Terra é muito grande, então com uma aceleração, aliás, com uma força tão pequena quanto aquela que a gente observa na força-peso aplicada sobre a maçã, a Terra, com uma massa muito grande, vai adquirir uma aceleração praticamente nula, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a lei da inércia, né? A segunda lei de Newton, a lei da inércia, a segunda lei de Newton que relaciona a força resultante, que é um vetor, com a massa de aceleração. E a terceira lei que fala para toda ação existe uma reação, né, de mesma direção, sentido contrário e mesma intensidade, essas três leis aqui, elas falam para a gente como que um corpo sai do repouso, por exemplo, sai do seu estado de inércia e ganha uma aceleração e, portanto, vai ganhar velocidade, vai variar o seu espaço, né? E, por fim, a gente viu as aplicações das leis de Newton, né, com a força centrípeta, as forças de tração, as forças de atrito, né, enfim. Então, essa primeira parte que a gente chama de princípios da dinâmica, né, essa primeira parte está relacionada apenas com o fato da gente poder
trabalhar com a variação do movimento, né? Ou tirar o corpo da inércia, ou entender por que um corpo entra em movimento ou muda seu estado de movimento, né? De uma forma em que nós relacionamos, né, esse estado de alteração, basicamente uma relação primordial, que por isso que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica, que é essa da segunda lei de Newton, né, entre as resultantes das forças, a resultante vetorial, e a aceleração que esse corpo possui. Então as forças aplicadas, elas se somam vetorialmente, geram uma força resultante. Essa força resultante é o produto da massa do corpo pela aceleração que ele adquire, e essa aceleração é aquela aceleração que a gente utiliza na cinemática, por exemplo, para poder escrever os tipos de movimentos, correto? Bom, agora em Física 2, né, então a parte que nós vamos trabalhar em Física 2 vai ser toda essa parte aqui da dinâmica, certo? Então, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos entender as trocas de energia devido à aplicação dessa força aqui, né? Então, a gente vai perceber que a energia, existe uma quantidade finita na natureza, e a forma como a gente troca essa energia entre os corpos, né, ela vai determinar a dinâmica de movimento desses corpos, né? Então nós vamos entender a partir da aula de hoje conceitos como trabalho, que é uma forma de transferir energia de movimento para um corpo através da aplicação de uma força, né? Nós vamos entender o conceito de potência, que está relacionado à taxa de energia, de trabalho dado para o corpo, né, por unidade de tempo, e a energia cinética, que está relacionada com a energia de movimento do corpo, a energia potencial, que está relacionada com a energia associada à posição que o corpo ocupa no campo gravitacional, por exemplo, no nosso caso aqui, e a energia mecânica, que é a soma da energia de movimento com a energia de localização desse corpo, certo? E por fim nós vamos entender então que na ausência de forças que dissipam o movimento, como a força de atrito, a energia vai se conservar, né? A energia mecânica. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que a energia do universo, ela possui uma quantidade finita, que ela não é criada nem destruída, apenas o que acontece é uma transformação. E a transformação dessa energia que vai ditar para a gente como ocorre a dinâmica do movimento dos corpos nas suas diferentes aplicações, certo? Bom, então definindo aqui um pouco sobre trabalho e potência, né? Basicamente o trabalho que a gente vai escrever aqui como a letra tal, que em letra cursiva pode ser escrita dessa forma aqui, né? E em muitos livros e outras apostilas e exemplos, vocês podem encontrar trabalho também escritos como W, representado como W, de work, do inglês, tá? E, de certa forma, então a gente pode dizer que o trabalho tal é definido como um produto entre o módulo da força, tá? E a distância pelo cosseno do ângulo entre a força e a distância, tá? Então, como é que funciona isso daqui, certo? Então, é o seguinte, é o produto entre a força, a distância e o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor distância. Então, a gente pode dizer o seguinte, pessoal, que nós temos aqui, basicamente, um vetor distância aqui, que possui, né? Então aqui é um vetor mesmo, tá? Então vamos colocar até um vetorzinho aqui para não esquecer. O vetor distância, né? Ele possui um ângulo aqui. Distância é o vetor que tem a origem que sai do ponto A, da caixinha onde a gente está trabalhando, e aponta a sua extremidade para o ponto B, onde a minha caixinha saiu desse ponto A e foi para o ponto B através da aplicação dessa força F aqui, inclinada em θ com a distância. Essa força F, por exemplo, poderia ser uma cordinha que você está aqui puxando, né, a sua
a sua caixinha com essa inclinação, e aí ao puxar essa caixinha ela vem para o ponto B, tá? Então essa mesma caixinha que estava no ponto A veio para o ponto B através da aplicação dessa força, e a distância entre o ponto inicial e o ponto final é o vetor que une esses dois pontos aqui, certo? Então, quando eu quero calcular o trabalho é uma grandeza escalar, tá certo? Uma grandeza escalar, portanto, não tem vetorzinho aqui em cima, né? Para eu encontrar o trabalho, o que eu tenho que fazer é encontrar qual é o tamanho dessa força aqui, o módulo dela, o tamanho dessa distância aqui e saber qual é o ângulo entre a força e a distância. E aí, então, eu consigo pegar o produto entre a força, a distância e o ângulo e o cosseno do ângulo entre a força e a distância e encontrar a intensidade do trabalho, né? A quantidade de energia, por exemplo, que eu tive que fazer para poder fazer com que esse corpo saísse do ponto A e fosse para o ponto B com aquela força inclinada de θ, né? E adquirindo aquela aceleração que ele vai ter adquirido devido a essa força, correto? Bom, então a gente pode falar, certo, que o trabalho sendo o produto entre a força do deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento, em termos de unidades, nós podemos dizer que a unidade do trabalho no sistema internacional nós vamos definir como o Joule, que nada mais é escrito como 1 Joule igual a 1 Newton vezes 1 metro, correto? Bom, então, como o cosseno do ângulo aqui é adimensional, a gente pode trabalhar que o Joule, que é a unidade do trabalho, vai ser o Newton, unidade da força, vezes metro, unidade da distância. Então, o Joule é igual a Newton vezes metro, tá? Então, a unidade do trabalho vai ser o Joule. Bom, e aí é o seguinte, a gente tem algumas situações que nós precisamos considerar aqui agora. A primeira situação que a gente vai trabalhar é a seguinte, o primeiro tipo de trabalho que a gente vai trabalhar, na verdade, né? Vai ser o que nós chamamos de trabalho motor ou ativo, certo? O que seria um trabalho motor ou um trabalho ativo? Né? Trabalho motor ou ativo é aquele trabalho que faz com que o móvel ele ganhe velocidade, certo? Ou seja, você tem um trabalho que aumenta a energia de movimento do seu corpo, tá? Então isso vai acontecer quando o ângulo aqui alfa, tá vendo? Entre a força F e o deslocamento é um ângulo agudo, ou seja, é um ângulo entre 0 e 90 graus. Aí a gente diz que o trabalho é positivo. Por quê? Porque cosseno de um ângulo alfa vai ser sempre positivo se o alfa, né, é menor do que 90 graus e maior do que 0, certo? Então, dessa forma, a gente pode dizer que essa expressão aqui vai ser sempre positivo, logo, né, o trabalho, que aqui na figura a gente está usando como W, mas pode ser tal, né, o trabalho vai ser positivo, e toda vez que o trabalho é positivo a gente chama de trabalho motor, e isso faz com que o corpo ganhe energia e ganhe velocidade, tá? O trabalho resistente ou passivo ocorre quando o deslocamento é dado no sentido, então imagina que o deslocamento aqui está da esquerda para a direita, correto? E a força está sendo aplicada com uma das suas componentes no sentido contrário, né? Então imagina que aqui eu tenho uma componente da força que está sendo aplicada no sentido contrário desse deslocamento, certo? E aí a gente diz que isso daqui é um trabalho resistente. Aí, o que acontece? O cosseno desse ângulo alfa aqui, né? Aqui a gente chamou de θ, mas pode chamar de alfa, tudo bem, né? Esse ângulo vai ser sempre um ângulo obtuso, né? Isso significa que é um ângulo que vai variar sempre entre 180, ou seja, aliás, né? Ele vai variar sempre entre 90 e 180 graus, é sempre maior do que 90 e menor do que 180 graus,
né? E dessa forma o cosseno vai ser sempre negativo, né? Menor do que zero. E aí, portanto, né, esse trabalho negativo a gente chama de trabalho resistente ou passivo. O trabalho retira a energia do corpo, certo? Então, ele faz com que o corpo perca velocidade, tá? E toda força que atuar num corpo que está em um dado movimento. Então, imagine que o seu corpo sai aqui, né, do famoso ponto A e vai para o ponto B, né? Pratica esse deslocamento que tem o sentido de A para B aqui, e o que vai acontecer é que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui sendo aplicado entre a força e o deslocamento. Tá vendo? A força está vertical e o deslocamento horizontal. Isso vai acontecer. O que vai acontecer, no caso, para a velocidade desse corpo é que o trabalho não vai influenciar nessa velocidade, ou seja, o trabalho não vai retirar e nem colocar energia. Então a gente chama isso de trabalho nulo, ou seja, é quando você tem um trabalho igual a zero, já que o cosseno do ângulo, que é 90 graus, é igual a zero, tá? E essa força pode estar para cima ou para baixo, ou seja, pode ser de 90 graus ou pode ser 90 mais 180, 270. Então, cosseno de 270 graus também vai ser igual a zero, trabalho vai ser igual a zero, trabalho nulo, não tem alteração da energia do movimento, tá? Isso tudo está associado com essa parte da fórmula aqui, né? Então, dependendo da direção que a força é aplicada sobre o corpo, eu vou ter um trabalho motor, um trabalho resistente ou um trabalho nulo, dependendo se o ângulo é agudo, obtuso ou o ângulo de 90 graus, correto? Bom, e aí, pessoal, outra coisa importante que a gente precisa de trabalhar aqui, né? Essa é a piadinha mais ótima que existe, né? Assim, trabalhar o trabalho. Bom, o que acontece? Uma última coisa antes da gente ir por os exemplos que a gente vai falar é a questão do gráfico, tá? Então, o que acontece no caso do gráfico, por exemplo, de força por deslocamento? Imagine que essa força que é aplicada aqui no meu carrinho, ó, tá? Então vamos olhar aqui para nossa força, tá certo? Aqui, ó, essa força F aqui aplicada nesse ponto aqui, ó, que eu coloquei aqui de vermelho, tá? Então a força F aqui está sendo aplicada aqui, certo? Imagine que aqui ela tem essa direção, mas quando esse carrinho, por exemplo, estiver no meio do caminho aqui, essa força F aumente a sua intensidade, tá? Ela fica mais intensa. Então posso falar que essa força F aplicada no carrinho ela está aumentando com o tempo, né? E portanto aumentando à medida que a distância vai aumentando, tá? Então a gente pode calcular o trabalho de uma força variável, tá? Então a gente vai falar que o seguinte, que o trabalho de uma força variável né? Esse trabalho vai ser dado, a gente coloca um nzinho de numericamente, né? Ou seja, exatamente o número calculado pela área abaixo do gráfico da força que varia com o tempo com o deslocamento, tá certo? Então toda essa areazinha aqui, ó, abaixo do gráfico, né? Então nesse caso aqui é um trapézio, a gente faz assim, base maior mais base menor, vezes altura, né? Dividido por 2, certo? Isso daqui é a forma de calcular o trapézio, ou então eu calculo aqui a área do triângulo mais o retângulo, certo? E aí a gente faz isso daqui, tá? Bom, então, quando eu tenho uma força variável, eu não utilizo essa fórmula aqui, tá? Porque essa fórmula só é utilizada se o F for constante. Se o F varia com a distância, eu só consigo calcular o trabalho através de quê? Da área abaixo do gráfico. Beleza? É isso, pessoal.
Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre potência, a gente pode dizer que potência é a taxa de variação com o tempo do trabalho realizado por uma força. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho lá o nosso plano, certo? Então imagina que a gente está lá no nosso plano, bonitinho, tá? Aí, o que acontece? Então tem aqui nosso plano, ó, plano, beleza, né? Aí a nossa caixinha sai do ponto A e vai para o ponto B, certo? A caixinha sai desse ponto A no instante T igual a 0 segundos, por exemplo, certo? E ela chega num T, esse aqui é o T inicial dela, e num T final, que a gente pode chamar só de T, certo? Um instante T qualquer, tá? Então eu posso dizer que há um intervalo de tempo entre a posição da caixinha no ponto A e a posição da caixinha no ponto B, quando eu aplico lá a minha força F, né, que possui, né, como a gente já viu, um ângulo, né, θ aqui, em relação ao deslocamento D, né? Então o que vai acontecer é que o trabalho, né, que vai ser realizado por essa força é FD cosseno daquele ângulo θ. Isso não muda, certo? Mas isso pode ser feito num tempo grande ou num tempo pequeno, certo? O que vai determinar o tempo que você vai executar esse trabalho sobre a caixinha ao sair do ponto A e chegar no ponto B é a quantidade de energia por unidade de tempo que você vai dar para esse sistema. Quanto de trabalho, né, por intervalo de tempo ΔT você vai dar. Então o trabalho pelo intervalo de tempo ΔT, né, lembrando que o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, né? Então é a diferença entre esses dois instantes. Se eu saio do zero e chego aqui no instante t, então é só o tempo t, né? Isso daqui nós vamos chamar de potência, tá? Então isso aqui vai ser a potência para a gente. Então nós podemos dizer justamente o quê? Que a potência vai ser o trabalho por unidade de tempo, tá? Com o nosso trabalho sendo calculado da forma que a gente já estava acostumado, correto? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre os dois, beleza? Bom, então, falando de potência como trabalho por intervalo de tempo e substituindo o trabalho como força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre esses caras, né? Nós podemos escrever que a potência é o trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, dividido pelo tempo. A distância aqui, certo? Vezes a distância dividido pelo tempo, né? A distância, o espaço dividido pelo tempo em que eu saio do ponto A e chego no ponto B, isso daqui é exatamente quem? A minha velocidade. Então eu posso falar que se a força ela é aplicada de uma tal forma, né, que eu tenha uma velocidade aqui, né, dependente do tempo, entre os pontos A e B, eu posso dizer que se D dividido por ΔT, D é o deslocamento, ΔT é o tempo, é a velocidade, então a potência pode ser calculada novamente como a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras. Correto? Bom, e como é que funciona a questão das unidades da potência? As unidades da potência a gente pode escrever da seguinte maneira. No sistema internacional, né, a unidade de potência é watts, tá? E o watts nada mais é, né? Então a unidade de potência, certo? É o watts, tá? Que nada mais é, ou watt, né? Que nada mais é do que joule por segundo, certo?
Então é a quantidade de trabalho por unidade de tempo que você fornece para esse sistema realizar esse deslocamento do ponto A até o ponto B aqui. Correto? E as unidades comumente utilizadas para a potência, né? Nós podemos destacar aqui o quilowatt, tá? O megawatt, ou megawatt, certo? Aqui, ó. O cavalo vapor, CV, e o horsepower, que na verdade parece a mesma coisa, mas a diferença aqui é a questão de origem, né, da convenção, né? Mas o HP e o cavalo, né, são medidas comuns aí, principalmente para estabelecer potência de, por exemplo, carros, né? A gente vê, por exemplo, que carros aí 1.0 hoje em dia estão basicamente em cerca de 90 a 100 cavalos, né? O que significa que se a gente imagina que 100 cavalos, significa que isso seria 735,5 vezes 10 ao quadrado watts, né? Ou 7,355 10 a quarta watts, certo? Ou 73 kW, né? Mais ou menos isso. Então a gente pode imaginar que eu posso converter as potências dadas em cavalo do carro, né? Para a unidade do sistema internacional, que é watt, né? Já o quilowatt é uma unidade extremamente utilizada na medida de consumo energético para casas, né? E o megawatt é potências instaladas de usinas hidrelétricas, né? Bom, a utilização disso aqui de cavalo para carro, megawatt para usina e quilowatt para medidas de consumo de casa, está associado ao dimensionamento, né? Então, quilowatt aqui é mais ou menos a ordem de grandeza que a gente trabalha com o consumo de energia em casa, né? Que no caso a gente vai trabalhar o que a gente chama de quilowatt-hora, né? Que aí sim, uma unidade de potência vezes tempo vai me dar a unidade de energia. Mas né, a questão do cavalo para carro é a mesma coisa, né? Você tem carros aí que estão sempre em cerca de 100 a até 200 cavalos, os carros mais comuns, e aí os esportivos aí acima de 200, 300 cavalos, certo? Bom, mas isso daqui está associado sempre o quê? O que é 1 kW? 10 a terceira joules por segundo. O que é 1 megawatt? 10 a sexta, né? O mega aqui, ó, né? O mega é a questão do prefixo, né? Que é 10 a sexta. E o quilo a mesma coisa, né? A questão do seu prefixo aqui, né? Que é o 10 a terceira, tá? O quilo é 10 a terceira. Beleza?